Os sólidos geométricos, né, cubo, cilindro, cone, paralelepípedo. O paralelepípedo também, né, a gente pode encontrar outros nomes aí, né, porque pode ser que ele possa ser colocado como prisma, né, da base retangular ou da base quadrada. E aí nós vamos ter, então, aqui esses sólidos, nós vamos ver alguns principais. E o livro de vocês, ele traz algumas explicações, mas aqui o interessante é que a gente consegue ver a planificação, ou seja, a forma plana, né, quando abre esse sólido, por assim dizer. Então eu vou mostrar alguns para vocês, por exemplo, o cilindro, né? O cilindro eu tenho essa forma dele aqui, isso aqui é a base, né, do cilindro, aqui é o corpo. A gente fala que ele tem um corpo, que ele é um corpo redondo, por quê? Porque rola, né? O cilindro ele rola. Então eu posso ver ele de diferentes posições aqui, né? Vocês podem ver de diferentes posições. E eu posso fazer a planificação dele. O que é planificação? É quando ele está aberto, né? Então a planificação do cilindro é essa aqui. É um retângulo e dois círculos que vão fechar e fazer a base dele. Então essa é a planificação do cilindro. Quando eu pego ele, fecho, né? E coloco lá, igual na sala quando a gente faz com a cola, eu vou ter a planificação, né, do cilindro, que é esse formato aqui. Eu posso ter também, né, a planificação dos outros aqui. Eu posso ter a planificação do próximo aqui no caso, ó, o cone. O cone, né, esse que tem formato lá, a gente lembra do chapeuzinho de aniversário. A base, o que é a base? Aquele que sustenta ele de pé. E aqui o corpo, ele também é chamado de corpo redondo. Por quê? Por causa que ele rola, né? Eu posso vê-lo nas outras posições aqui, certo? Então eu tenho esse aqui, o cone. Quando eu faço a planificação do cone, como é que fica a planificação do cone? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Abrindo, eu fico dessa forma aqui. Não é um triângulo, né? Porque essa forma aqui é arredondada, né? E o círculo, então, fechou isso aqui, eu vou ter o cone, né? Então, essa é a planificação do cone que eu consigo. Eu posso também verificar, né, a configuração lá da planificação dos outros sólidos. Então, o cubo, que também é conhecido da gente, né, que é o formato do dado, né, que muita gente conhece. Então, o cubo, o que acontece? Ele tem todas as faces quadradas, são 6 faces. Vocês podem observar que todas elas são quadradas, né, de qualquer forma que eu virar ele aqui, eu vou ter a face quadrada. E quando eu faço a planificação dele, como é que fica? Ele vai abrir dessa forma daqui. Então, eu vou ter 6 quadrados, né, que quando eu fechar esses 6 quadradinhos, eu vou obter o cubo, certo? Eu posso também, né, verificar, vamos lá para a próxima configuração. Aqui tem que voltar mesmo, tá? Não tem outro jeito de eu ir direto. Então aqui o paralelepípedo. Paralelepípedo, né, que tem esse formato aí da caixinha de sapatos que a gente vê, o armário da sala de aula, né, que tem esse formato aí do paralelepípedo. Como que fica a planificação dele? Aí ele é o seguinte, ele vai, esse paralelepípedo aqui, ele tem o que? Duas faces quadradas, né, que são lá, e as 4 faces retangulares. Então ele tem um total de 6 faces igual ao cubo. Só que o que difere é o formato dessas faces. Então quando eu for planificar, a planificação dele vai ser o quê? Quando eu planifico, eu tenho, né, bem claro aqui, ó, 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Essa é a planificação. Quando eu fecho, eu tenho o sólido geométrico de novo. Aí eu vou ter também, próxima, a pirâmide. Pirâmide, eu tenho pirâmides de várias bases, tá? Então, a pirâmide, o que muda é a forma da base dela. Então, a pirâmide da base hexagonal, por quê? Porque a base dela vai ter a forma de um hexágono, tá? A pirâmide de base quadrada, a base dela vai ter a forma de um quadrado. Base é o que? O que sustenta ela aqui de pé, tá? Eu vou ter algumas outras, aqui ó, pirâmide da base triangular, que vai ser um triângulo, que vai ser a base. E aí eu vou ter prismas, né? Lembra que eu falei que o paralelepípedo também é um prisma? Então eu tenho prisma da base hexagonal, por quê? Porque tem a base em forma de hexágono. Prisma da base pentagonal, porque tem a base em forma de pentágono. Pentágono é o quê? 5 lados. E tenho prisma da base triangular, né? Que é o formato lá da barraca. Eu tenho com a base em forma de triângulo. Então vamos ver um prisma aqui agora, como é que ficaria
né? Essa aqui é a forma do prisma, né? Ele está nessa posição de pé aqui, tá? Dá para eu ver todos os lados, né? Todas as faces dele. E quando eu faço a planificação, vamos ver como é que fica a planificação. Na hora que eu abro ele, olha o que eu tenho. Eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos, que quando se fecham, eu vou ter o formato do prisma da base triangular, porque a base dele, o que faz ele ficar sustentado, é um triângulo. Então vamos ver aqui agora da pirâmide. Vamos ver a pirâmide da base quadrada. Base quadrada por quê? Porque o que sustenta ela é o quadrado, ó, tá? Verifica que ó, o que está no fundo é o quadrado. Então quando eu faço a planificação dela, como que ela vai abrir? Um quadrado de fundo com os 4 triângulos. Então quando tiver um pentágono no fundo, vai ter 5 triângulos para fechar. Quando eu tiver um hexágono, vai ter 6. Então, fechou, eu tenho a pirâmide, certo? Então, vamos ver a outra lá para vocês fazerem a comparação. Não vou fazer todas, mas para vocês fazerem a comparação. Isso aqui está naquele endereço, tá? Do FTD aberta que vocês receberam no livro, tá bom? Que dá para vocês entrarem lá e fazer. Então, a pirâmide da base hexagonal, que é essa daqui, o que acontece? A base dela é um hexágono, ó. A parte aqui de baixo é um hexágono, tem 6 lados. E aí, quando eu faço a planificação, ela vai abrir o quê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados que tem o fundo, né? A base, o hexágono. E os triângulos que vão fechar para que eu tenha a pirâmide da base hexagonal, certo? Então, quem tiver mais interesse, né, quiser acessar, pode acessar o FTD aberto, que vocês vão ter acesso a isso aqui, vão poder ver de todas as outras figuras. Combinado? Um abraço, tchau para vocês.